Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar mais uma vez sobre os agentes da SHIELD. Para ser mais específica, sobre um agente em especial. Mas antes de qualquer coisa, eu já vou avisando que esse vídeo vai ter spoiler. Eu vou falar de coisas que aconteceram ali da primeira até a quarta temporada. Então, para quem não assistiu ainda, se prepara. Se não quer saber de nada, dá uma pausa aqui no vídeo, vai assistir a série, depois volta aqui pra ver se a gente concorda ou se a gente discorda, se você tem uma opinião diferente da minha. Mas já fica avisado que vai ter spoiler nesse vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o agente Ward, que foi vendido pra gente como um agente perfeito. E eu acredito que ali nos primeiros episódios foi exatamente isso que a gente viu. E eu acredito que, pelo menos na minha opinião, foi um dos melhores momentos da série, porque ele parecia se encaixar muito bem com toda a equipe. Eu gostava bastante daquele clima da primeira temporada, porque parecia uma coisa muito leve, muito tranquila. Chegava até a ser meio divertido, meio engraçado, assim, as cenas envolvendo o Ward. Eu achava que ele ia ser um personagem, assim, meio durão, meio soldado, meio frio, assim, que acaba se envolvendo em umas situações meio engraçadas, que foi basicamente o que aconteceu ali nos primeiros episódios, entre ele e a Sky ali, sobre o Soro da Verdade. Foi mais ou menos isso que aconteceu, foi uma situação meio engraçadinha. Depois a gente teve ali o Ward tentando ensinar a Sky, tentando treinar a Sky e ela fazendo gracinha. Então, nos primeiros episódios, a gente tinha um clima bem leve e o personagem convenceu bastante de que ele era o agente perfeito, de que não tinha nada de errado com ele. Mas não foi bem isso que aconteceu. A gente sabe que teve uma virada ali muito grande depois da descoberta da Hydra estar infiltrada na SHIELD. Mas antes disso, a gente foi enganado por um Ward que se importava com a equipe, que arriscaria a vida dele para proteger a equipe dele. Aí eu confesso que o momento em que ele salvou a Simmons ali me convenceu completamente. Na verdade, eu tô convencida de que ele é o agente perfeito até hoje. Mas a verdade ali é que tudo fazia parte do plano da Hydra, do plano do Garrett. Eu nunca vou perdoar, eu nunca vou entender o porquê que ele tinha necessidade de fazer aquilo com o Fitz na primeira temporada, porque o Fitz é um personagem totalmente inofensível, pelo menos na primeira temporada. Ele era extremamente inocente, ele gostava muito dele, ele tinha uma amizade muito bonita com ele, ele confiava totalmente nele, não tinha a menor necessidade dele fazer aquilo ali com o Fitz. Aquilo ali pra mim foi imperdoável. Eu tava considerando ignorar todas as coisas que ele fez ali. Eu tava meio que pensando assim, ah não, ele vai voltar atrás, ele não vai ficar do lado da Hydra, ele vai ficar ali do lado da equipe dele, ele vai ficar do lado da Sky. Mas depois do que ele fez com o Fitz, eu falei assim, gente, não vai ter volta. Não vai ter volta. Ele acabou de estragar tudo. Vai ser muito difícil ele conseguir fazer um caminho de volta. Mas como eu falei, eu gosto muito do personagem. Eu tentava enxergar uma redenção, eu tentava enxergar um caminho de volta, mas não foi isso que aconteceu. E o pior de tudo, assim, gente, é que reassistindo a série, a gente vê que a própria série entregava isso devagarinho pra gente. Eles deixavam pequenas dicas de que tinha alguma coisa errada com o Ward desde o começo. Eu reassisti o primeiro episódio e eu vi uma cena, uma das primeiras cenas entre a Sky e o Ward, e ela falando que o Ward era um robô assassino sem sentimentos. Então, assim, foi meio que no que ele se transformou nos próximos episódios, nas próximas temporadas. Então, no primeiro episódio, a série já deu ali uma dica do que o personagem se tornaria. Mas como a gente estava muito cego pelo que a série estava entregando pra gente, a gente não percebeu isso. A gente também teve um momento ali em que o Coulson falou
que se ele não entrasse pra SHIELD, se ele não fizesse parte da equipe, com certeza ele teria se tornado uma coisa muito pior pelo histórico dele. Eu achei que foi um comentário bem aleatório, que não tinha nenhuma importância, mas colocando esse comentário do Coulson, isso que a Sky falou, a série tava dando indícios do que ia acontecer com o personagem. Apesar do personagem ter muitos problemas, ser claramente um vilão, eu acredito que com relação a Sky, ele gostava mesmo dela. Foi uma coisa real mesmo, mas que por conta de tudo que aconteceu era impossível do casal acontecer. E é por isso que eu mais lamento o que aconteceu com o personagem, porque eu gostava muito, muito mesmo da relação entre o Ward e a Sky. Parecia que eles se entendiam muito bem. Um podia entender o que tinha acontecido na vida do outro. Eles se completavam muito bem, eles se entendiam muito bem. Apesar de serem pessoas bem diferentes, um podia entender o trauma que o outro viveu. Então, assim, a ligação dos dois era muito bonita, era muito interessante, era muito gostosa de ver. E com certeza é isso que mais me deixa chateada com essa transformação toda do Ward. Depois que tudo foi revelado, não tinha mais condição de existir o casal. Mas mesmo assim, eu sempre entendi que o Ward gostava da Sky. E que a Sky, de uma certa maneira, também gostava do Ward. Porque, assim, teve um momento lá na segunda temporada que a gente descobriu que a Hydra tinha uma maneira de controlar a mente das pessoas. E nesse momento a Sky ficou ali meio balançada, meio na dúvida, e ela perguntou pra ele se ele estava sendo controlado pela Hydra. Nesse momento eu senti que a Sky poderia ainda sentir alguma coisa por ele. E principalmente, essa foi uma das chances que a série poderia ter usado para desenvolver o personagem de uma outra maneira. Voltar com essa questão dele ser o vilão, porque o único ponto positivo que eu achei assim dele ser o vilão, que eu gostei dele ter sido vilão, mas foi mais porque era uma coisa pessoal. Eles estão sempre tentando salvar o mundo de alguma coisa, eles estão sempre fazendo alguma coisa pelo mundo, tentando salvar o mundo de um vilão. Mas com Ward era uma questão pessoal, era particular, era uma coisa entre eles que mais ninguém entendia. Então eu acho que por isso ele foi um vilão tão interessante, tão bom de ser trabalhado, porque era uma coisa da equipe, era uma coisa que afetou eles pessoalmente. Então foi um vilão muito bom, sim, e eu gostei dele ser o vilão só por isso. Que aquele momento ali da revolta do Fitz, dele todo indignado pelo Ward ter traído eles, eu acredito que aquilo ali foi muito a voz do público, a vontade do público, a reação do público sendo manifestada na série. Porque eu confesso que eu estava igualzinho ao Fitz, eu estava enlouquecendo, pensando que eles tinham acabado com um personagem que eu gostava tanto, que eles tinham acabado com o meu casal favorito, que eu não estava me conformando deles terem esfregado na nossa cara que o Ward era da Hydra, e depois fazer aquela cena maravilhosa entre o Ward e a Sky, aquele beijo incrível, perfeito. Eu estava totalmente inconformada. Ele foi sincero com ela, porque eu acho que ele não poderia ser completamente sincero com ela, que senão ele ia acabar se entregando. E teve toda a trama dele ali na segunda temporada, tentando aproximar ela do pai dela, como uma maneira ali de ter uma redenção com ela. Porque naquele momento ali, eu confesso que eu senti muito por ele. Ele aproximou os dois e eu acreditava ali que a Sky ia amolecer, que ela ia dar um passo atrás, que ela ia baixar um pouco a guarda. Mas foi naquele momento ali do tiro que eu não acreditei que ela deu aquele tiro nele. Eu fiquei louca, porque eu ainda tinha alguma esperança de acontecer alguma coisa entre os dois. Mas eu acredito que depois daquele tiro,
o próprio Ward meio que desistiu, meio que deixou de lado, porque ele mesmo não acreditou que ela estava atirando nele. Então eu acho que naquele momento ali ele desistiu de ter algum perdão por parte da Sky. E teve também a história dele, porque na segunda temporada eles exploraram um pouquinho mais esse passado problemático dele. Eu confesso que eu não entendo muito bem aquela história ali do poço. Eu não entendo onde começa a verdade e onde entra a mentira, quem tá mentindo, quem tá falando a verdade. Porque quando o irmão do Ward pede pro Coulson entregar ele, ele meio que fala que o poço não existe, que foi uma história inventada pelo Ward. E quando o Ward sequestra ele, a gente descobre que o poço é real. Então, apesar do Ward ter lá os problemas dele, ser um vilão, ser todo perturbado, a gente percebe que realmente existe um problema ali na família dele, que ele realmente podia estar sofrendo maus tratos, que o irmão dele poderia não estar falando toda a verdade. Eu confesso que naquele momento ali em que o Ward força a confissão, eu fiquei muito na dúvida, porque já existia uma mentira sobre o poço. Então, será que o Christian estava falando a verdade? Será que existia alguma verdade no que ele estava falando ali? Ou será que o Ward só estava forçando ele ali a falar para depois poder forjar aquela situação ali do suicídio? Eu confesso que me deixou muito na dúvida. Essa questão só foi se resolver ali na terceira temporada, quando o Thomas surgiu, porque ele fala que o Ward sempre protegeu ele, sempre foi muito carinhoso com ele, sempre cuidou dele. Até a situação do poço, em que as coisas mudaram, em que ele viu que o Ward tinha uma coisa ruim dentro dele, que ele tinha os problemas dele. Então, eu entendo que a partir de um certo momento o Ward começou a ser essa pessoa violenta, perigosa, que a gente passou a ver nessa segunda, terceira temporada. Mas assim, inspirada pelos acontecimentos da quarta temporada, eu fico pensando muito no si. O que teria acontecido se o Garrett não tivesse cruzado o caminho dele? Se na verdade quem encontrasse com ele ali no reformatório fosse o Phil. Então, eu acredito que a história dele poderia ter sido diferente, mesmo que ele tivesse essa inclinação para violência. Eu acredito que ele poderia ter se tornado uma pessoa diferente, baseado no que a gente viu na quarta temporada, que foi um carinho para os fãs da série, um carinho para quem gostava do Ward lá da primeira temporada. Mas vamos chegar lá. Bom, depois que ele coloca um ponto final ali em qualquer tentativa de ter alguma coisa com a Sky, ele se aproxima ali da Agente 33, mas eu acredito que ele só usou ela, porque se a gente for pensar, ele tava sozinho, ele não tinha ninguém. Ele meio que usou a Agente 33, porque ela tava muito frágil, ela tava sozinha e ela estava totalmente vulnerável para ele fazer o que ele quisesse com ela. Então ele criou aquela situação ali de que ele gostava dela, de que ele se importava com ela, mas a gente sabe que não é isso, que eu acredito que naquele momento ali ele não estava mais gostando de ninguém, ele já tinha perdido todas as esperanças ali de mudar, de tentar fazer as coisas diferentes. E nesse momento eu acredito que a série perdeu a segunda chance de poder dar um recomeço pro personagem. A primeira chance foi com aquela história do controle da mente que a Hydra estava fazendo com as pessoas, que a Sky achou que ele poderia estar sendo controlado pela Hydra, mas não. E na terceira temporada a gente teve a segunda chance, que foi quando o Phil ofereceu para ele colocar ele no programa Tai-Chi, onde ele perderia a memória dele e ele poderia recomeçar do zero. Mas ele não aceitou, porque a gente sabe que ele tinha outros planos ali com relação a Bob,
que aquilo ali eu também não gostei, apesar de eu não gostar muito da Bob. A Bob não é minha personagem favorita, não gosto muito dela. E eu acredito que ali naquele momento a gente 33 ela tinha os motivos dela pra querer aquela vingança ali, porque afinal de contas, apesar de tudo, a Bob ferrou com ela, então pelo menos ela tinha um bom motivo pra querer se vingar. E na terceira temporada a gente tem um momento ali em que ele se torna o vilão real oficial, que aí deixa de ser ele mesmo, ele vira uma outra coisa, ele vira o Hyde. Foi aquele inumano que podia controlar os outros inumanos ali, que possuía o corpo do Ward. Mas aqui eu vou passar um pano muito grande pro Ward. Pode comentar aqui, pode falar quanto eu tô errado. Mas assim, gente, desde que ele perdeu o Garrett, que ele viu que ele não poderia ter nada com a Sky, que ele perdeu a gente 33 ali, que mesmo que tivesse sendo usada por ele, era uma aliada dele ali, desde que ele se viu sozinho, eu acredito que ele pegou muito a Hydra com a família dele. A Hydra ficou muito como o porto seguro dele. Então ele meio que tava seguindo a Hydra cegamente de novo, mas ele acabou sendo possuído por essa criatura ali, acreditando que ele estaria fazendo uma grande coisa, que ele teria alguma importância. Então, assim, gente, eu fiquei com muita pena dele depois que ele foi possuído, porque na verdade ele só foi usado como um peão, como ele foi usado desde a primeira temporada. Ele foi usado ali pela Hydra e eles estavam cagando pra ele, porque o Ward, como a gente conhecia, ele morreu ali lutando por aquela causa da Hydra e depois ele foi possuído. Então eu fiquei com muita pena dele, apesar de tudo, eu fiquei com pena. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que o Ward mereceu o que aconteceu com ele, mas eu fiquei com muita pena dele. Ele estava planejando transformar todas as pessoas em inumanos para que ele pudesse controlar. E é lógico que se ele pudesse controlar alguém da equipe do Coulson, ele iria controlar Sky. Eu não sei por que foi feito um mistério tão grande em cima disso, porque tava na cara ali que ela seria a pessoa que ele iria controlar. Eu acredito que como o ator iria sair na terceira temporada, ele não participou da quarta temporada, ele só fez uma participação especial na quarta temporada. Os roteiristas resolveram encerrar a história do personagem mesmo, sem uma redenção. Então o Ward acabou morrendo ali, mas é lógico, eu não poderia fazer esse vídeo falando um pouco da história do Ward, falando da Sky, falando da relação dos dois, sem falar do Lincoln, sem mencionar o Lincoln de jeito nenhum. Lincoln, ele apareceu ali na vida da Sky, no momento em que ela descobriu os poderes dela. Eu confesso que eu gosto muito do personagem, que eu acho o personagem muito legal, muito fofinho, ele é lindo e perfeito. Ele é incrível. Eu nunca vi uma substituição de casal que desse tão certo, que um personagem fosse trocado por outro e eu gostasse tanto assim quanto eu gosto do Lincoln. E no momento ali em que eles estão tentando deter o Hyde, que eles estão tentando matar o Hyde, o Lincoln, ele se sacrifica. Antes dele se sacrificar, eles têm uma luta, e nessa luta o Hyde, ele fala uma coisa que me fez pensar muito mais no Ward do que no controle mental que o Hyde tinha sobre os inumanos. Que ele fala que ele, Hyde, tem uma coisa que o Lincoln nunca poderia dar pra Sky. Eu penso muito no Ward, eu penso muito nos sentimentos do Ward pela Sky. Eu acredito que nesse momento que o Hyde falou isso pro Lincoln, ele tava querendo ferir ele tava falando sobre o que o Ward sentia pela Sky. Porque o próprio Hyde, depois de estar controlando ali a mente da Sky, ele admite que o Ward gostava mesmo dela. Então eu acredito que ele usou isso meio que para ferir o Lincoln. O que eu concluí dessa coisa toda do Lincoln
e do Hyde acabar morrendo no final da terceira temporada. O destino da Sky é ser solitária, porque as duas pessoas com quem ela se importou, as duas pessoas de quem ela gostou, uma traiu ela e a outra acabou se sacrificando por ela. Então eu acredito que a Sky, o destino dela é ficar sozinha, coitada. E eu fiquei com muita pena dela porque foi essa mensagem que o final da terceira temporada entregou pra gente, que ela tem que ficar sozinha, que ela tem que se ferrar muito na vida. Foi essa a impressão que eu tive. Mas se fosse em situações normais, em que o Ward não é um grandíssimo filho da mãe, que ele não é um traidor, que ele não ferrou com todo mundo, é um grandíssimo mentiroso, um grandíssimo muitas coisas ruins, em que ele seria uma pessoa normal, como que seria o relacionamento entre Sky, Ward e Lincoln? Seria um triângulo amoroso perfeito para deixar a gente doidinha. Porque eu confesso que se fossem situações normais, eu não sei qual lado que eu escolheria. Se eu escolheria Lincoln, se eu escolheria Ward, porque o meu sentimento pelo casal Sky e Ward, gente, é muito por essa perda do casal, por tudo que aconteceu durante essas temporadas em que o casal simplesmente não aconteceu. Porque eu acredito que se fosse uma situação normal, eu ficaria bem na dúvida entre um e outro. Eu não saberia escolher eu não saberia se eu iria escolher o Lincoln ou o Ward, porque os dois, se fosse o Ward da primeira temporada, seriam dois personagens perfeitos ali para estar disputando ali o amor da Sky. Porque os dois são perfeitos, os dois são incríveis. Eu gosto muito do Lincoln. O Lincoln pra mim é perfeito, é incrível. Só que assim, tem também mais uma coisa, né, gente? Os dois apareceram em momentos diferentes da vida da Sky. Então eu acredito que se fosse pra esse triângulo amoroso ser real, seria bem confuso, bem complicado da gente escolher qual seria o nosso favorito. Como eu sou muito ressentida do que aconteceu com a Sky e com o Ward, eu acho que eu escolheria os dois. Eu acho que eu não escolheria o Lincoln. Deixa aqui nos comentários qual desses dois vocês escolheriam, o Lincoln ou o Ward. Gente, pensando que o Ward sempre gostou da Sky, pelo amor de Deus. Não vai levar em consideração toda a merda que ele fez durante as 3 temporadas, porque aí não vale. Aí é sacanagem, aí o Lincoln tem uma vantagem escandalosa. Tem a 4ª temporada. Gente, a 4ª temporada, o ator ele volta pra série, ele faz uma participação especial, mas eu confesso que os episódios da estrutura, que são ali os episódios em que o ator participa, são incríveis, são perfeitos. Para mim poderia ter 50 episódios dentro da estrutura que eu não ia me importar, que eu ia adorar, porque nesses episódios da estrutura a Sky ela tá num universo paralelo criado ali pelo Fitz, mas ela tá nesse universo paralelo e nesse universo paralelo as coisas estão meio de ponta cabeça. A SHIELD não existe, existe só um grupo ali de rebeldes que ainda tentam lutar pela SHIELD, mas quem domina tudo na realidade é a Hydra. Inclusive a própria Sky é da Hydra. E esses episódios, eles foram incríveis. Inclusive se você pegar a 4ª temporada, assistir de maneira aleatória, sem saber de nada, e você simplesmente cair em um dos episódios da estrutura, você fica doidinho. Porque a primeira coisa que você vê é o logo da Hydra na sua cara e você fala assim, o que aconteceu? Cadê os agentes da SHIELD? Agora eles são os agentes da Hydra. E nesse universo paralelo, o Ward, ele é o agente perfeito que a gente viu na primeira temporada. Ele ainda é uma pessoa muito confiável e ele está namorando com a Sky. Só que como a Sky ela tem consciência de que ela não tá no mundo real, ela dá vários foras nele. Quando ela recebe ali a mensagem pedindo para ela acordar o namorado dela, ela pensa que ela vai acordar o Lincoln, só que ela dá de cara com o Ward. E o Ward, ele tá todo fofo com ela, ele tá todo carinhoso com ela, fica com muita pena dele.
mas nesse universo paralelo ele é um agente infiltrado da SHIELD na Hydra. É totalmente o contrário, mas eu confesso que é a realização do meu sonho, porque eu adoraria que fosse tudo ao contrário, que ele fosse um agente da SHIELD infiltrado na Hydra. E nesse universo paralelo ele tenta ajudar a Simmons e a Skye a voltar para o mundo delas, a salvar a equipe. Inclusive, eu gostei bastante ali daquele momento em que a Skye fala que talvez ela não tenha enxergado a bondade no Ward. Falando um pouco mais da quarta temporada, a gente tem um momento em que o Fitz, ele meio que se compara com o Ward e ele meio que entende que apesar do Ward ter a escolha dele, apesar dele poder tomar as decisões dele, tinha muita manipulação do Garrett na cabeça do Ward. Então, na minha opinião, se o Ward ainda estivesse vivo, eu gostaria que o personagem tivesse uma segunda chance. Aí vocês pegam e falam assim, mas como que ele vai ter uma segunda chance se o personagem até já morreu? Gente, depois desses episódios da estrutura, eu tenho todas as esperanças do mundo. É claro que eu tô falando de uma teoria, de um pensamento meu, mas eu gostaria muito, muito, muito que na sétima temporada, a última temporada, eles trouxessem um ator de volta pra série de alguma maneira ali, para poder finalizar com chave de ouro, para poder unir a equipe de novo do jeito que era na primeira temporada. Eu acredito que seria perfeito. E assim, não é uma coisa tão impossível, tão absurda assim, porque a gente sabe ali que na sétima temporada eles vão viajar pro passado. Talvez eles poderiam trombar ali com um parente distante do Ward, alguém que se parece muito com ele. Esse vídeo eu vim aqui para falar sobre o Ward. Ficou um vídeo um pouquinho grande, mas eu queria muito falar sobre esse personagem que fez a gente amar, odiar, amar ele de novo, odiar ele de novo, esse personagem tão complexo que foi apresentado pra gente. Mas deixa aqui nos comentários o que vocês acham do Ward. Vocês acham que ele merecia uma segunda chance? Vocês acham que a Skye gostava mesmo dele? Que ele gostava mesmo da Skye? Que ele tinha alguma chance de mudar ali? Vocês querem ver ele nessa última temporada? Porque eu quero muito ver ele de novo na série. Mas deixa aqui nos comentários. E pra quem já chegou ali na quarta temporada, o que vocês acham? Vocês acham que o Fitz tá muito parecido com o Ward? Porque eu acho que de uma certa maneira ele tá bem parecido com ele. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do desenvolvimento do Fitz na quarta temporada. E é isso, gente. Pra quem não for inscrito, se inscreve, deixa o seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!